Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Siriricando, que hoje traz um tema bastante polêmico e também muito comentado na sociedade atual. O tema é Não Quero Ser Mãe. Isso aí é uma opção de 14% das brasileiras, segundo uma pesquisa divulgada pelo IBGE. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a psicóloga Aparecida França e também com Catarina Santos, ela que é da Frente Estadual da Legalização do Aborto. Vamos conversar um pouquinho primeiro com a Aparecida, conhecer um pouquinho a história dela. Aparecida, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui conversar conosco sobre esse tema. Seja bem-vinda. Eu que parabenizo, agradeço o convite. E o nome do programa, o título, vamos siriricar aqui. Temos muito que siriricar. E vamos conhecer um pouquinho também sobre Catarina Santos. Catarina, como é que tem sido aí sua militância em relação a esse assunto? Você faz parte da Frente Estadual pela Legalização do Aborto e ultimamente também tem sido muito discutido aqui na sociedade. A articulação aqui em Natal, temos a Frente Estadual pela Legalização do Aborto, temos diversos coletivos feministas também, As Amélias, temos a Juntas e diversos outros coletivos, as Carolinas, de Mulheres Negras. Todos esses coletivos e todas essas mulheres autônomas, elas estão envolvidas na luta, não só contra a PEC 181, mas também pela legalização do aborto legal, seguro e gratuito para todas as mulheres. Vamos voltar aqui para a Aparecida. O que aconteceu? Porque existe aquele estereótipo, da mulher casar, ter filhos, cuidar de casa. Há algum tempo atrás, o casamento e filhos era uma coisa que fazia parte do projeto de vida das mulheres. No entanto, isso tem mudado com o passar do tempo. O que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Então, na verdade, esse é um projeto não das mulheres, mas de uma sociedade patriarcalista, que se baseia na autoridade do homem, sobre a mulher, e aí os projetos não são das mulheres, há uma alienação aí, e isso faz parte desse contexto e se coloca a mulher como sendo o desejo da mulher, é o ideal da mulher, ela nasceu para ser mãe, ela é frágil. Na verdade, isso é todo de uma construção social que nasce das relações desiguais de poder entre homens e mulheres e que coloca a mulher no espaço doméstico, e o homem toma conta do mundo. Na verdade, também, isso vem mudando em função das ondas, vamos dizer, do feminismo, falar das 3 ondas do feminismo. Acho um marco de mudança, de questionamento desse tema, que é a mulher ser ou não mãe, ela vem com a 2ª onda do feminismo. A questão da mulher, ela sai de casa, ela passa a fazer parte do mundo do trabalho fora de casa, porque em casa há muito trabalho também, E nós mulheres trabalhamos 3 expedientes, que é o da rua, os 2 da rua e o de casa também, que não é fácil. Quem é mãe, está nos assistindo agora, sabe, e vocês, eu acredito, sabe que não é uma tarefa muito fácil. Exato. E essa opção, de certa forma, dá mais independência, isso, digamos, teria sido um motivo para que esse número venha, que é um número grande, um índice grande, 14% das mulheres brasileiras optam por não ser mãe. Vocês acreditam que isso pode também estar ligado à questão da independência, diríamos assim? Acho que sim, Como a Aparecida está falando, a questão de como se constrói essa noção da mulher, até mesmo a mulher como propriedade, E como também vem no mundo a questão aqui no Brasil a gente vê muito isso, que é o que a gente chama de maternidade compulsória, Que é quando a gente vive uma sociedade a qual a mulher ela deve fazer uma família, ter um filho, e isso também tem a ver com a noção de propriedade, Porque quando você tem um filho, você está deixando para ele ou para ela, sendo uma filha, vai sofrer mais no mundo patriarcal ainda, e você está deixando, enfim, essa questão. As condições sociais, hoje, diríamos assim, muita coisa mudando, o país vive assim uma instabilidade econômica, política, e hoje quando se fala assim, vou ter filho, vou ter outro filho, as pessoas, você é louca? Você já viu o mundo que nós estamos vivendo? Isso também pode influenciar, tem influenciado, Aparecida, na sua opinião? Isso pode influenciar, mas as mulheres elas estão se apropriando mais das consequências de ser mãe nesse tipo de sociedade.
né? Ela sabe que assumir uma responsabilidade tem consequências, né? E a ela poder fazer a opção de não sê-lo, né, é importante, porque nesse nosso tipo de sociedade, as divisões de trabalho, de responsabilidades, elas não são também equitativas. Então, as mulheres, essa não vai ser mãe, não quer ser mãe, é muito também ainda, infelizmente, de acesso da mulher de classe média. A mulher de classe trabalhadora, ela ainda, infelizmente, está subjugada, digamos assim, a esse dito do patriarcado, de que ela tem que ser mãe, que ela tem que, inclusive, trabalhar fora, e ela que tem que assumir as responsabilidades e as consequências e a educação desses filhos. Então, esses 14%, num país que a gente vive nas dificuldades, eu ainda acho muito pouco. Não acho que é um índice alto, não. É um índice muito baixo. Estamos em pleno século XXI, em que as mulheres, desde a década de 60, começou-se a discutir, né, que a mulher ela pode optar por usar o método anticoncepcional que ela quiser. E hoje, muitas mulheres, elas nem têm acesso de como fazer uso desses métodos, né? O que são esses métodos, elas não conhecem, não têm um acesso a uma informação, uma educação de qualidade que faça com que ela possa ter realmente o domínio do seu corpo, de conhecer o seu corpo e poder fazer a opção de ter ou não filhos, né? Eu me perdi, mas eu me encontrei agora no que se refere à questão dessa vida doméstica, que a gente chama, né, que você falou sobre a questão de ter 3 expedientes. A tripla jornada de trabalho. Então, existem mulheres que têm a tripla, mas tem mulheres que só têm 2, tem mulheres que só têm 1. Então, principalmente quando você está falando de mulheres que elas estão em casa, elas têm uma vida doméstica, elas trabalham também, mas tem aquelas mulheres que não conseguem trabalhar, estudar e ter uma vida doméstica, né? Então, isso é muito importante em relação à independência, à emancipação da mulher. Isso. A questão da responsabilidade, a divisão de responsabilidades, quer dizer, é um peso que se coloca à mulher, né? Então, a mulher está começando a refletir isso e poder dizer, não pode ser assim, né? E também poder dizer, eu não quero ser mãe. Mulher necessariamente não tem que ser, isso é uma construção cultural. Né? Essa é uma construção histórica, cultural, que toda mulher tem que ser mãe. Eu queria ser mãe, meu desejo é ser mãe. Isso é construído. Isso não deslegitima esse desejo, né? Porque ser mãe também é desejo, né? Mas a gente precisa se apropriar das consequências desse desejo. Com certeza. Como é que vocês veem o perfil dessas mulheres, né? Das mulheres que optam por ter uma vida, não diríamos sozinha, mas mais independente, porque com filho você torna-se dependente, né? Vocês têm esse perfil traçado, socialmente falando, né? Então, essas mulheres, a gente não pode generalizar nada, né? Pode dizer todas as mulheres que optam por não ter filhos são assim. Não, a gente não pode generalizar. Uma coisa é certa, as mulheres que optam por não ter filhos, eu não quero ter filhos, elas têm mais acesso à informação. Né? Isso eu acredito que tem. Agora, tem aquelas mulheres que não querem, mas não conseguem assumir, que não querem pela influência cultural. Né? Então, é determinado para ela. Se ela disser que não quer ter filho, o que ela é? É lésbica? Vai logo, né? Pega logo um estereótipo, não é? E também como se a lésbica não pudesse ser mãe. Quem disse que lésbica não pode ser mãe? Mas Quem a nossa disse sociedade... que casais trans, inclusive homens, que assumem, 2 homens trans não podem ter filhos. Quem disse isso? Exato. Quem disse? Mas, e aí as pessoas, muitas mulheres ainda nessa sociedade preconceituosa, não assumem esse desejo de não querer ter filhos, né? De não querer ser mãe. É isso aí. A conversa está muito boa. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos no nosso segundo bloco. Temos também algumas enquetes, uma enquete que a gente fez na rua. Vamos ouvir algumas pessoas, a opinião do pessoal na rua e discutir aqui. Não sai daí, a gente volta rapidinho. E já de volta com o segundo bloco do nosso programa Ciriricando, estamos recebendo hoje aqui a psicóloga Aparecida França e Catarina Santos, que está falando através da Frente Estadual pela Legalização do Aborto. O nosso tema a ser discutido aqui hoje é Não Quero Ser Mãe. Meninas, nossa equipe de reportagem, comandada por Amanda Macedo e também por Emily, foi até as ruas de Natal saber a opinião das pessoas
em relação a esse assunto. Vamos acompanhar o primeiro vídeo. Eu acho que vai da escolha de cada pessoa, né? Por exemplo, eu não tenho esse sonho de ser mãe e tal, porque eu acho que uma criança, depender de você, acho muita responsabilidade. Mas já tem mulheres que desde criança sonham, então vai da escolha de cada pessoa, né? E aí, Aparecida, o que comentar um depoimento desse? Então, a jovem, ela é uma pessoa que se apropriou já do seu corpo, do seu desejo, e ela diz, e respeita aquelas que têm uma opinião diversa da dela, né? Isso é muito importante, muito salutar na sociedade, na construção da sociedade. A mulher poder saber que ela tem o direito, né? E ela pode controlar, né, o seu corpo, se ela quer ser mãe, não só o corpo, mas também as suas responsabilidades, assumir as consequências de ser mãe, não é? Tem o lado como na sociedade, tudo, as nossas escolhas, elas têm tanto aspectos positivos como negativos. Claro que ela diz, eu vou assumir muita responsabilidade, mas tudo na vida é de muita responsabilidade, não é? Então, mas cada uma poder assumir ou não, esse é que é o grande ponto, que é a questão, não é? Ela poder optar e não dizer, não é natural que a mulher seja mãe. Não é natural, é uma escolha. Um casamento, por exemplo, só para finalizar aqui esse comentário, geralmente o casal ele se une com aquela intenção, às vezes uma vontade do esposo também. De que forma isso pode ser discutido entre os dois para não haver aí um abalo na relação, diríamos assim? É muito importante que o casal ele discuta inclusive sobre isso antes mesmo de casar. É importante porque são decisões que não podem ser impostas. A mulher não se pode impor à mulher que ela seja mãe, não é? E o outro tem o desejo de ser pai. Então é importante para saber se esses desejos diversos podem conviver, não é? Isso é importante saber. Agora, é importante também respeitar cada um, né? E casar não só para ter filhos. Eu queria fazer uma observação em relação a essa questão importante que a Patrícia está colocando. Que assim, a gente vive numa sociedade e é muito comum a gente ver comentários dos homens, principalmente homens que são casados. A gente tem até um vídeo muito bom, que é a Câmara de Espelhos, que foi gravado agora um curta em Recife, que colocam 4 homens falando sobre como eles percebem algumas coisas dentro da pauta das mulheres. O que é complicado, porque a gente sabe que essa pauta é difícil, as mulheres serem efetivamente as protagonistas, porque os homens querem falar em tudo. Mas em relação a essa questão do pai, o que eu queria falar é porque tem muitos homens que falam assim, não, a escolha da mulher, se ela quer ter filhos, se ela quiser ter filho, é a escolha dela. E aí quando ela tá grávida, fala, não, acho que, ou quando é o aborto em si, né, fazer ou não é responsabilidade dele, então isso é complicado, porque quando a pergunta... Desculpa, Catarina, a gente vai para mais um vídeo, você comentando na volta, inclusive retomando a partir desse ponto, vamos assistir. É o seguinte, hoje em dia a gente casa por amor, se a opinião dela é essa, então a gente tem que respeitar, certo? E eu tiro por mim, minha esposa, quando eu casei, eu tenho 12 anos de casado, a gente só veio ter filho depois de 10 anos de casado, porque a gente teve que se programar todinho, porque para você ter um filho, as coisas é muito difícil, entendeu? Então você tem que pensar muito, depende das suas condições. Se você não tem condições de ter um filho, então eu acho que a pessoa está no caminho certo, entendeu? E eu vim ter filho depois de 10 anos de casado, porque eu me programei para a gente ter um filho, entendeu? Aí, então, graças a Deus, deu tudo certo agora. Eu passo o comentário desse vídeo, continuando do ponto que a gente parou no início, para a Catarina. Um homem falando sobre esse assunto é interessante também discutir, não é isso, Catarina? Isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes mesmo do VT, né? Isso. Então, quando a gente fala sobre essa questão da responsabilidade partilhada, são pouquíssimos homens que têm essa noção, porque às vezes para o homem uma responsabilidade partilhada é ele trabalhar e a mulher tá em casa cuidando dos filhos e tal. E isso tá ok, ele chega em casa, ele participa brevemente daquele convívio e ele pode no outro dia trabalhar, continuar a estudar. Então assim,
Por mais que o homem ele tenha a noção de que a responsabilidade dela é partilhada, é importante pontuar que essa responsabilidade ela não é só uma responsabilidade financeira. Então, se você, assim, diz para sua mulher, vamos sim, vamos nos programar, temos dinheiro para ter filhos, filhas e tal, certo, mas qual é o ponto do projeto dessa mulher que ela tem para ela mesma, para a vida dela, que articule o desejo profissional dela, articule o desejo talvez ou não de ser mãe ou não, né? Então, assim, é muito importante respeitar esse posicionamento que tem tudo a ver com a nossa emancipação, o nosso desejo, a nossa autodeterminação. E tem toda a questão da formação da educação do indivíduo, que também não depende só dela, como você bem falou. É um conjunto entre os dois. Exatamente. É uma partilha, né? Exatamente, essa decisão tem que ser tomada conjunta. Catarina traz um ponto que é essencial. Ela não pode ser conjunta por determinantes financeiros, econômicos. A gente vai esperar para se organizar, mas conjunta no sentido de distribuir as responsabilidades pela educação, pelo cuidado, não é? Pela construção daquele grupo familiar. Então, isso é algo que precisa ser discutido e que é meio deixado de lado. Geralmente são as condições. Que condições? Financeiras. E aí isso vem muito em relação ao determinante, mais uma vez, reforçando a sociedade patriarcal. Não é quem define isso, é quem sustenta, entre aspas, a casa. Né? E hoje a gente vê, pela essa mesma pesquisa do IBGE, o quanto de mulheres que têm sido consideradas as chefes das famílias. É isso aí. Vamos para mais um vídeo. Eu acho que a mãe é a maior virtude que tem é ser mãe, porque eu fui mãe aos 40 anos. Me casei a primeira vez, não tive filho, aí a segunda tive o primeiro com 40 e o segundo com 42. Pois é, nós temos aí 3 vídeos, 3 depoimentos bastante interessantes, né? Uma mulher que acredita que precisa-se de uma estrutura melhor, um homem também falando sobre isso e uma senhora que foi mãe depois dos 40 anos, Aparecida. Deixa para vocês o comentário desse vídeo. Então, o desejo dela, ela disse que não teve filhos no primeiro relacionamento, tem filhos de 40 e 42, o que preocupa é acreditar a virtude da mulher a ser mãe, né? Isso reduz de alguma forma as potencialidades e as possibilidades do ser mulher. Né? O ser mulher, a virtude dela não vai estar sem ser mãe, mas ela poder exercer e poder desenvolver todas as suas habilidades, o que a sociedade oferece, ela poder desenvolver e aproveitar disso. Então, o problemático é colocar a mulher apenas como mãe. Isso não minimiza também o fato de ser mãe, né? Ser mãe é muito bom, ser profissional é muito bom, ser filha é muito bom, ou não. Né? Então, é preocupante isso ainda na nossa cultura, essa imposição de a mulher ter que ser mãe. Isso é preocupante porque isso também destitui da mulher os poderes dela decidir sobre isso. Claro que tem várias influências. As decisões das mulheres, elas vão ser pautadas por N fatores culturais, sociais. Mas esse determinante aí de ter que ser, isso é problemático. Catarina, quer comentar rapidinho para finalizar? Sim, acho que essa questão de como a senhora articulou ali, né, tem muito a ver com os valores religiosos, os valores que, infelizmente, a gente vive em um Estado laico que ignora que nós deveríamos aceitar a pluralidade das religiões e que nós não devemos fazer com que nossos direitos, os direitos sociais, eles sejam absolutamente impregnados dos valores sociais, porque nós divergimos religiosamente em diversos pontos. Agora, uma coisa que eu queria frisar é que na Pesquisa Nacional do Aborto de 2016, ela pontuou que existem diversas mulheres, 13% das entrevistadas, né, numa amostra de 2.002 mulheres, mulheres evangélicas abortam, mulheres católicas abortam, mulheres espíritas abortam. Então, assim, o aborto, ele existe, né? O aborto clandestino, ele existe, independente da questão da religião. Então, a gente precisa perceber como uma questão de política pública voltada para a saúde da mulher e controle do sistema reprodutivo. E sobre esse assunto, a gente conversa no próximo bloco, PEC 181, que está para ser votado aí no Congresso Nacional, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho.
E já de volta com o nosso terceiro e último bloco desta edição do Siriricando, agora falando sobre a PEC 181, que já passou aí pelas comissões temáticas no Congresso Nacional e deve ir para a pauta de votação logo, né? A gente vai falar com Catarina Santos, o que a Frente Estadual pela Legalização do Aborto tem discutido sobre esse assunto. Certo. A Frente Estadual pela Legalização do Aborto, ela está articulada com a Frente Nacional pela Legalização do Aborto. Vamos explicar direitinho o que é essa PEC. Certo. Só para o pessoal A PEC entender 181, inicialmente, ela versava sobre a diminuição do tempo de licença maternidade das mães de crianças prematuras, né? E durante a passada desta PEC numa comissão, ela acabou sendo modificada, a gente chama de manipulação mesmo, porque foi manipulada, para que fosse impedido qualquer tipo de interrupção, né, da gravidez e tal, desde a concepção da vida. Ou seja, por que isso é preocupante? Porque quando a gente fala desde a concepção da vida, a gente está retrocedendo no direito que as mulheres brasileiras conseguiram em 1940, certo? Que foi quando nós conseguimos o direito de interromper a gravidez, no caso o aborto, em caso de estupro, em caso de gravidez de risco. Então, isso é um problema sério em relação aos nossos direitos que estão sendo massacrados no Congresso Nacional, sobretudo porque essa alteração ela foi feita quando numa comissão tinham 18 homens e uma mulher. Então, a gente está falando sobre a invisibilidade da nossa representação no Congresso Nacional, que já é muito difícil, né, a mulher ter uma visibilidade na política, ver o que aconteceu com Dilma Rousseff, né, eu acho que se fosse um homem ela não teria sofrido um golpe, né, como sofreu. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente está precisando realmente fazer uma frente contínua e articular todas as mulheres, não só da frente, mas também outras mulheres, para que elas possam também entender a questão do aborto como um controle do nosso sistema reprodutivo, né? Na sua opinião, a quem interessa a aprovação dessa PEC? Sem dúvida, a bancada conservadora do Congresso Nacional, que ela é uma bancada que vem dilacerando os nossos direitos, né? Junto com a bancada ruralista, que é uma bancada que está conseguindo vários direitos aí, principalmente nesse processo de golpe. Então, o que a gente tem que fazer é realmente continuar mobilizando e informando mais mulheres em relação a essa questão. É isso aí. Aparecida é um assunto, um tema que tem tudo a ver, na realidade, com o tema discutido aqui hoje, né? O que você diria num momento como esse? Então, esses retrocessos na sociedade preocupam muito, porque, na verdade, esse é mais um dos retrocessos que a gente tem vivido nos últimos anos, né? É também, mais uma vez, uma forma de controlar o corpo da mulher, de retirar dela o poder que ela tem sobre o próprio corpo, né? É mais uma tentativa, né, de calar a mulher e trazer e retroceder também na formação familiar na nossa sociedade. Então, essas manobras, né, como Catarina bem falou, elas dizem o desejo de dominação. Do jeito que a gente falou lá no início do bloco, que era de uma relação desigual, né, na sociedade, uma relação desigual entre homens e mulheres, e essa relação de força, né? O homem, pela força, acha que tem mais direitos, pode ter acesso a todos os lugares, por exemplo, inclusive a se divertir. O homem pode se divertir no bar, o homem pode sair na hora que quer, com quem quiser, e a mulher não. A mulher tem que ser, entre aspas, recatada e do lar. Isso é complicado, isso tem um pouco dessa ideia, não é, que a mulher não tem o controle sobre o próprio corpo, sobre a própria vida. Então, esse retrocesso, ele diz, não é só uma questão religiosa, é uma questão religiosa, é uma questão econômica, no sentido de uma dominação de poder, porque cada vez a mulher perdendo a possibilidade de decidir sobre o próprio corpo, ela perde também a possibilidade de decidir sobre o quanto vale o seu trabalho, não é? O quanto vale a sua existência, no sentido de poder ter igualdade de acesso de direitos, de bens, de serviços, não é? Então, ela diz de uma questão que ela é micro, mas ela é macro também, né? Diz de uma estrutura também, é micropolítica e macropolítica.
É isso aí. Nós estamos acabando, né? Mas vamos deixar um espaço para você fazer suas considerações finais. Aparecida França também. Logo em seguida, o que dizer às mulheres, à população brasileira no momento como esse, que a gente aguarda aí a votação dessa PEC, Catarina, e no contexto geral sobre tudo que foi discutido aqui. Certo. Eu vou dialogar muito com o que a Aparecida falou nesse programa em relação à questão da educação, né? Eu acho que tem um mote que ele vai resumir bastante o que a gente precisa articular no futuro, que seria educação sexual para a gente decidir, contraceptivo para a gente prevenir e aborto legal e seguro e gratuito para que as mulheres não morram. Então, nós precisamos continuar lutando nessa pauta e fazendo frente a esse congresso que é bastante conservador. Eu acho, parabenizar o Ciriricando. A gente precisa de programas assim, a gente precisa levar informação à população e principalmente, você está fazendo a questão da psicologia, né, que a cultura ela incute uma culpa muito grande às mulheres e as mulheres adoecem, né, porque quando elas não atendem aos ditames culturais, né, e elas sabem que muitos desses ditames vão de encontro ao seu próprio desejo, então termina adoecendo. E acontece que se adoece quando se impõe que a mulher tem que ser mãe, que a mulher tem que ter filho, que a mulher tem que ser linda, frágil. Isso faz adoecer a mulher. Né? Então a gente pensar que a gente vive numa sociedade que ela todos os dias faz adoecer as mulheres ao invés de libertá-las. É isso aí, meninas. Eu quero agradecer aqui imensamente a participação de vocês no nosso programa. Obrigada, e dizer que estamos aqui sempre abertos a essas discussões que são bem relevantes. Vamos ciriricar. Vamos ciriricar ainda mais. É isso aí. E esta edição do Ciriricando fica por aqui. A gente volta em breve com mais um tema, claro, importante, que vale a pena você conferir. Até lá. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira